Fala, nação tricolor, tudo beleza? Bruno Queiroz na área, chegando com mais um conteúdo para você, torcedor do Esporte Clube Bahia. Nessa quarta-feira, a gente vai falar aqui a respeito do novo CT do Esporte Clube Bahia. Ontem no programa Contra-Ataque aqui do Tricolor On, Jailson Baraúna trouxe detalhes a respeito deste assunto e você vai conferir tudo no vídeo de agora. Mas antes de começar, eu gostaria de me apresentar. Somos o Tricolor On. Sou o Bruno Queiroz e aqui você encontra futebol todos os dias, sempre com foco no Esporte Clube Bahia. Eu te peço encarecidamente like e comentário para ajudar a impulsionar esse vídeo, fazendo com que ele alcance mais pessoas. Peço também a sua participação na inscrição. Se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, faça parte da nossa família que cada dia mais cresce. Chegamos aos 46 mil, a meta é chegar até os 50. Conto com todos vocês para que a gente bata esta meta ainda no final deste mês, beleza? Agora vamos ver aqui o que disse Jailson Baraúna. Outra coisa importante para pedir a vocês, assistam o conteúdo do início até o fim, porque é importante demais para as métricas aqui do canal, beleza? Vamos trazer aqui o que disse Baraúna ontem no programa Contra-Ataque. Não é bem assim que vai sair para daqui a pouco não estarem me dando pedrada. É que a gente vai buscando as informações e tem um meio que empurrar de vontade, de querer. E aí a gente volta para aquele ponto que a gente já discutiu aqui no canal, que há um querer empurrar de Pituaçu. Um quê de Pituaçu e um quê de CT próximo para esse contexto. Tiveram várias informações de que esse CT não seria em Salvador, ou não será. Só que o próprio Bahia não se pronunciou sobre isso. Mas há uma corrente interna no governo de querer ofertar Pituaçu em um combo que favoreça ao Bahia ter sua estrutura próximo de uma grande avenida, mas de duas boas rotas para o planejamento do Bahia. Qual é o planejamento do Bahia? Ter um estádio e um CT que dê fluência para o aeroporto e que dê fluência para os seus próprios jogos e ter tudo integrado em um grande complexo. O que a gente sempre enxergou de dificuldade foi justamente como seria demandado para se obter as licenças necessárias para fazer algumas obras para transformar o estádio anexo a esse complexo naquela região de Pituaçu, já que ali é uma área de proteção ambiental que, claro, já foi mangueada com invasões, com um monte de coisa, mas que ainda existe uma área de proteção ambiental e que tem um manancial grande que é cuidado naquela região. Ponto. Mas existe, sim, uma corrente para querer vender de qualquer jeito Pituaçu e que vê com bons olhos que o City é o principal comprador. Volto a dizer, não é taxativo, não estou aqui taxando que vai ser isso, mas existe essa corrente, existe essa possibilidade, e aí o que é que a gente tem que entender? Até que ponto isso seria benéfico para o clube, que para o governo é total, que ele quer se desfazer desse patrimônio, ele quer vender esse espaço para diminuir, só que aí vem a cruz e a espada. O que fazer daqui a 1 ano e meio com a Arena Fonte Nova se o City compra a área de Pituaçu? Quem é que joga na Fonte Nova? Quem é que vai fazer? Vai viver só de show? Então você tá falando que aquele estádio de Pituaçu seria o novo estádio do Bahia e um complexo, um CT do lado... Tipo do City. O complexo do City. Como é em Manchester. O que eu estou dizendo há uma vontade do governo em se desfazer. Sim. E essa vontade caminha para querer ofertar ao Bahia. Eles entendem que o Bahia seria o principal comprador. Porque poderia fazer ali coisas que o governo não vai fazer, em hipótese alguma. Não vai gastar esse dinheiro. E ali a gente já fez até essa análise no nosso canal. O relevo favorece ao crescimento daquele estádio como um grande estádio. Porque se hoje Pituaçu pega 32, vamos imaginar que um anel superior em cima da própria topografia do terreno favorece ter um anel ali. E a gente está falando de dobrar essa capacidade.
Mas você mataria a Fonte Nova? Aí o governo... A corrente do próprio governo que tem interesse de que o Bahia assuma aquele complexo para si, vai querer que ele assuma para si como algo apenas adjacente ou como principal? Porque vimos com bons olhos principal a Fonte Nova. Sim. Até a própria torcida do Bahia prefere a Fonte Nova pela mística, por toda a nostalgia e tudo. Então fica nessa, como você falou, entre a cruz e a espada. Não tem, o Bahia tem que decidir o que vai ser melhor para o Bahia. Eu acho Não que... para o governo do estado também, tem isso. Se o governo trouxer essa proposta, colocar na mesa esse papel, eu acho que a localização é excelente ali. Perfeito. Não, O metrô é na fantástico, porta. né, velho? Perfeito. O metrô na porta. Vai ter os problemas de licença ambiental, como é que vai tratar, aí já não sei. Aí é com... Pera aí, com quem- quando vocês dizem perfeito. Perfeito fala Localização. Localização. Metrô na porta, dá pra chegar perto da Mas principal é só uma avenida de via Salvador. esse metrô. Eu lembro muito bem dos jogos com casa lotada e a gente tá falando de uma ampliação de dobrar a capacidade de Pituaçu. E eu lembro dos jogos em Pituaçu, que era 30 mil, que aquela passarela ficava só- abarrotada. Sim, aí tem que ter uma obra do governo do estado também, com a questão da passarela, Infraestrutura, né? infraestrutura. Até os do caralho. City mesmo, né? O City... Ou do próprio City, porque não sei se vocês sabem, mas dentro do CT do City tem um viaduto que dá pra principal avenida ali de Manchester, não a principal avenida de Manchester, mas liga uma avenida de rua mesmo de Manchester. O dentro Carlos do CT. Henrique Barão na pergunta, Então, ele fala Tem aqui, ó. infraestrutura. É simples. Basta que Pituaçu seja o CT e o Bahia permaneça na Fonte Nova. Aí Transformasse o estádio de Pituaçu, toda a área de Pituaçu, inclusive o que pode ser construído junto com o estádio, ou seja, matasse o estádio de Pituaçu e no lugar se criasse ali um CT. É uma opção. Aí nasce outro problema. A Ué. divisão de base, o feminino vai jogar onde? Vai sobrecarregar o gramado da Fonte Nova? Porque já tem um Bahia jogando e de vira e mexe, aí o você Vitória pode- também quer jogar. Aí você pode se criar um campo com arquibancada que possa comportar esses jogos, né? Como tem alguns CTs. Talvez poderia até... Assim, são possibilidades que a gente está discutindo e que servem para análise, porque o governo quer vender Pituaçu, já deixou isso claro. E ele vai ter a Fonte Nova à mão, se eu não me engano, é em 26. Final de 26. Isso. Vai estar disponível. E eu soube também que há um interesse das empresas em que o City já possa comprar ou assumir percentual na Fonte Nova Participações. Porque o City hoje já tem uma ingerência maior nas demandas da Fonte Nova do que tinha o próprio clube. Foi evoluindo, né? Com Belintani. Foi evoluindo com Belintani e agora com o City do Bahia. está muito maior. Então você percebe o seguinte: de repente, alguém até falou isso aqui. Foi o menino que falou agora. Se for esse o pensamento, é perfeito. Porque se você consegue distribuir sua estrutura ali no entorno de Pituaçu, manter Pituaçu como um estádio de suporte, como é em Manchester ter um estádio de suporte para o feminino e para a base. E trazer a arena para ser o seu estádio principal, aí tem outra coisa a se pensar. A arena como estádio principal, e isso foi o que eu ouvi do próprio Ferran na última visita que ele fez, que bateu papo com a gente. A arena é muito boa, mas precisa, no nosso entender, no entender do City, de algumas intervenções para ficar com a cara do que eles acham que tem que ser. Intervenções essas que passariam também pela ampliação. Sim. Óbvio. Talvez fechar a ferradura? Cara, pra mim já tá fechada, velho. É. Todo mundo que você chega de avião, você vê ferradura? Não dá pra ver. Do céu não Você dá tem pra uma ver. cobertura. Já fecharam, velho. É só pra mim uma nostalgia, com todo respeito, Da Copa, né? boba. Mas eu vou falar aqui sobre o que eu não tenho totalmente todo o embasamento disso não, mas eu soube que tiveram que manter a ferradura por ser um estádio tombado e não poderia se perder a característica do estádio anterior. Rolou algumas concessões sobre isso, de você levantar uma nova arena, mas não perder a característica, eu acho que em termos de estética mesmo, Sim. porque era um local tombado. E aí, por isso, a ferradura
teve que se manter, tanto é que para a Copa criaram aquela estrutura temporária lá, que é muito caro, mas ainda assim fizeram assim para bater a quantidade X que a Copa exigia, eu acho, né? Mas não, no termo do projeto não poderia se fechar aquela ferradura por conta de ser um patrimônio tombado a Fonte Nova. Eu tô falando aqui de uma lembrança que eu tive na época, porque eu também fiquei com essa contestação. Pô, se vai levantar uma nova arena, fecha essa ferradura e bote 60 mil pessoas pra torcida do Bahia, que é o que se esperava, né? Mas aí eu fui me aprofundando na época e soube que era por conta disso. E, inclusive, tem gente aqui falando no chat sobre isso, né? Tombada. Não podia fechar a ferradura por conta dessa questão. Então, ainda tá nessa concessão de que não pode fechar a ferradura. Não, acho que não vai poder. Eu não sei se pode, de alguma maneira, se cair alguma coisa quando algo é tombado. Se você consegue mexer. Eu não sei, eu não tenho nenhum conhecimento sobre isso. Assim, tem duas coisas que são distintas, tá? Quem era tombada era a arena, era A o Fonte estádio Nova. Otávio Mangabeira. Sim. Ok? Esse estádio caiu. Esse estádio caiu. Nenhuma lei, pelo menos que eu conheça, obriga você reerguer Da mesma forma. da mesma forma. Se cai, cai. É igual aos prédios históricos. Tá? Eu acho que eles aproveitaram a história do tombamento para cobrir a cagada que eles fizeram na escolha do projeto arquitetônico. Também acho. E acho que erraram, tá? Tá? Porque, por exemplo, tem vários edifícios no Pelourinho que eram tombados e caíram. Mas quando eles são restaurados, esses edifícios Restaurada históricos, é outra coisa. A Fonte Nova não foi restaurada. Ela derrubou. Ela foi construída. Sim. Acabou o tombamento. O tombamento está no original. A Fonte Nova foi reconstruída do zero. Não pegou nenhuma estrutura do tombamento. Por exemplo, prédios no Pelourinho que são tombados, Mas você aquelas não vigas- pode mexer na fachada dele, mas mexe... Se você entra nos prédios, são vigas de concreto sustentando os casarões. É um prédio novo, mas a fachada É dele mesmo. não mexe, porque é tombado. No caso da Fonte Nova, caiu. Surgiu um novo edifício ali, uma nova edificação. Então, o tombamento tinha a ver com o prédio, o edifício anterior que caiu. Teve que ser derrubado em função dos vários pontos Ó, tem uma explicação de colapso. do porquê. Ó, são três tópicos que diz aqui. Ó. O formato de ferradura permite montar e desmontar grandes estruturas com facilidade, sem prejudicar o gramado. A área interna. E o partido arquitetônico... Para evoluir. Pra mim, evoluir. Sim. Oi. E essa questão Oi. também do gramado, e atrapalha o gramado. Pra não atrapalhar o gramado quando monta show, arquibancada. Beleza, mas as pessoas ficam lá no gramado pisando, bota o tapete, vai danificar igual, pô. Tá, o menino trouxe a explicação no chat. O projeto arquitetônico contempla o estádio anterior. O estádio anterior tinha 3 anéis? Tinham 2. Muito mais amplo. E cabiam quantos? A distância da arquibancada para o campo era gigantesca. Tinha um vão lá, aquele vão, Tinha um fosso. o fosso. Pronto, tirou-se. Tirou Tem um o mini fosso. Mas hoje é próximo. E pra cima. Cara, a Arena Fonte Nova, tirando a ideia da ferradura, não lembra em nada a antiga Fonte Nova. Quem olha de cima, qualquer foto, imagem aérea, não traz nada da antiga Fonte Nova, porque você não vê a ferradura, Não. Tem o telhado, né? Sim. a cobertura. Abertura. Até Então, as cores assim, são torcedor, diferentes. ou a gente pensa em crescer, ou a gente vai continuar pensando do mesmo jeito. Mas e essa questão da ventilação? Porque ele falou aqui nesse instante, é o calor da... Mas é um calor. Mas e aí, Muito se quente. você fecha, que eles dizem que é algo que contribui para uma melhor ventilação, ele não diz que resolve o problema. Mas e aí, se você fecha, não piora a situação? E como resolve isso? E os outros estádios? E pra que Não, tem continua. engenharia? É eu que vou dar solução? Eu sou um ignorante. Não tem os outros Quem, estádios? quem Mas tem que é dar isso, ensino- porque não, é quem um tem que estádio dar a novo, solução é o engenheiro, irmão. Faz o a- arquiteto.
Faz o seguinte, fecha aquela porra, fica parecendo um atacadão, igual do Atlético Paranaense, mete o ar-condicionado, fudeu. Né? Ventilação? Ar-condicionado. No Atlético, no show do Atlético Paranaense. Qual é a porra. área interna da Fonte Nova que você anda e não sente o ar-condicionado? Só nas arquibancadas. No Atlético Porque Paranaense lá hoje é tem ar-condicionado. Eu tô falando das arquibancadas. Tô falando das arquibancadas. O Mas calor eu é lá. acho que Mas no Atlético Paranaense Você tem bota a um porra lá. querer ar-condicionado que contempla as arquibancadas é uma Não, loucura, não porra. existe, mas é o que eu tô dizendo. Mas você tá falando Loucura questão pra quem? de fechar Porra, lá. pra realidade do nosso país, irmão. É, velho. Qual a realidade? Você tá falando da realidade do país ou do Grupo City? O Atlético Paranaense fecha o telhado e abre, Acho que porra. até pra do Grupo City, irmão. É Irmão, uma parada... Ó, Caralho, se eu assim, começar... Pô, porque um ar-condicionado... Pense, Depois pega três O gasto tufão, disso. bota em cada canto do estádio ali e bota pra ventilar, irmão. é o Paquetá mesmo. Pega três tufão daquele, porra, bota pra ventilar ali de pra... Pô, quase 700 É pessoas com melhor a que gente. cala a boca também do narrador Ainda da Fonte Nova, aquela porra. Quase meia-noite. Vamos chegando na reta final do nosso programa de hoje. Nós falamos aqui